Com a paz do Senhor, minha saudação ao pastor Osmar, a irmã Valéria, nossos vice-presidentes, também ao pastor Josiel, evangelista Claudionei, e na pessoa deles, todos os demais obreiros da casa do Senhor. Vou pedir a gentileza do irmão Paulo, fazer ali um louvor bem suave no teclado, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 8 e também o versículo de número 9. Vamos estar lendo esses dois versículos da palavra de Deus. Neemias, capítulo 8, versículo também de número 8 e o versículo de número 9. O evangelista Claudionei diz que o ambiente está tomado da glória do Senhor, e há uma atmosfera da glória de Deus, e eu tenho certeza que não é só aqui, em toda a igreja está reunida para adorar o nome do Senhor Jesus. Então é uma noite de adoração ao nome daquele que vive e reina. Não perca, não se distraia, mas adore ao nome do Senhor. Quem achou diz amém. Versículo 8. Leram um livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Neemias, que era o tirsata ou governador em outras traduções, o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que vós lamentais, nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Amém? Tome o seu assento. Quando nós lemos o capítulo de número 8 e o capítulo de número 9 do livro que escreveu Neemias, são dois textos muito parecidos no sentido da palavra de Deus. No primeiro sentido, a proclamação da leitura bíblica. O segundo sentido, o sentimento dos pecados perdoados por Deus e o desejo de um profundo e sincero avivamento na sua vida. Nós sabemos que neste período a cidade de Jerusalém já não era tão pujante como ela foi um dia, já não tinha tantos soldados à sua disposição, já não tinha homens para a guerra, já não tinha mulheres para dar luz a filhos em Jerusalém, pois o povo tinha sido derrotado e levado cativo para o cativeiro, e sobrou nesta cidade alguns velhos, algumas mulheres que não poderiam ter filhos, algumas pessoas que não tinham capacidade e nem desenvolvimento para aquela cidade. Mas um dia, este homem chamado Neemias, ele tomou uma decisão no seu coração, de voltar para um lugar que talvez ninguém queria, voltar para um lugar que estava derrotado, já não tinha mais o brilho das vitórias e nem o brilho da glória de Deus sobre aquele povo. Mas ele toma uma decisão que talvez muitos de nós hoje jamais tomaríamos. Ele diz: eu vou voltar a Jerusalém, e o Espírito de Deus vai me conceder poder dos céus, e eu vou restaurar aquela cidade, eu vou restaurar aquele lugar, porque ali há um povo que busca e clama pelo poder de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que esta noite nós estamos aqui, pastor Osmar, ministrando a uma igreja que o seu sentimento é o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. É o desejo de ver a glória do Senhor no nosso meio.
É o desejo de ver a unção de Deus enchendo cada canto desta casa, desta igreja, deste local de adoração ao nome do Senhor. Então eu convido você esta noite a dar liberdade ao Espírito Santo, porque o restaurador de Israel está aqui neste lugar. Aleluia, aleluia. Agora interessante que a restauração de Jerusalém, ela é promovida de três maneiras interessantes. A primeira maneira que ela é restaurada fisicamente. Nós sabemos que os muros estavam destruídos. Segundo os historiadores, quando os viajantes passavam por Jerusalém, eles se deslumbravam, presbítero Jorginho, porque eles viam muros que aos olhos dos homens eram intransponíveis. Eles olhavam para o portão de entrada daquela cidade e eles se deslumbravam, presbítero Jorge, pela beleza que ali estava naquele lugar. E eles admiravam e diziam: é uma cidade fortificada, é uma cidade edificada. Alguns irmãos já estiveram em Jerusalém. Eu tive o privilégio de, em 2019, ir ali. Quando você chega na entrada da antiga Jerusalém, é impossível não pensar nesta parte da Bíblia. Você contempla muros altos, uma porta de acesso muito grande, e você vê a fortaleza que aquela cidade oferece para as pessoas que vinham tentar invadi-la. Mas agora todos passavam ali e já não diziam mais que Jerusalém era a princesa das cidades. Eles diziam: ela foi vencida, ela foi destruída, os seus soldados foram mortos, os que sobraram foram levados cativo. O povo inteligente que estudava, que fazia a cidade andar, eles são cativos hoje na Babilônia. Não há mais uma alegria, não há mais um desejo de adoração, porque quando as pessoas estão vivendo um tempo de uma vida destruída, não há alegria, não há motivo para adorar o nome do Senhor. Quando eles chegaram na cidade, diz que os velhos se juntavam na beira do chafariz, da fonte daquele lugar, e começavam a prantear, lembrando de quando o povo entrava no templo para adorar o nome do Senhor. Mas naquele dia, quando aquele homem chega ali, ele não chega para perder tempo, ele chega para ser usado nas mãos do Senhor, para uma obra poderosa. E esta noite, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, eu quero perguntar: quantos querem ser usados por Deus? Se você quer ser usado por Deus, deixa o Espírito Santo fazer aquilo que nós não podemos. A restauração física, eles começam consertando os muros, eles começam tirando as fendas dos muros, colocando pedras, um trabalho braçal, um trabalho que exigia daqueles homens. Eu aprendi com o irmão Sérgio que foram 52 dias de construção, de reconstrução dos muros, alguns com a espada na mão, outros com as pedras empilhando sobre aquele muro. Mas havia um povo que estava orando. A oração daquele povo, irmão Ismael, fez aquele muro ser construído em 52 dias. Vinha o inimigo e dizia: os muros vão cair. E eles diziam: esses muros não cairão, porque eles estão na direção de Deus. Eu não estou preocupado com as questões que o mundo tem tentado colocar na igreja. Eu não estou preocupado com aquilo que o mundo fala de nós, porque a igreja foi plantada na terra para mudar a história do mundo. A igreja foi plantada na terra para anunciar que o Evangelho de
Jesus ainda transforma o pecador num homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eles consertaram os muros, eles consertaram a porta. Alguém passava e dizia: não vai dar certo. E eu quero que você me empreste a sua mente, abençoada pelo Espírito Santo de Deus, e você vai entender que muitas vezes na caminhada de fé alguém vai chegar para nós e vai dizer: não vai dar certo. Muitas vezes alguém vai dizer para você: desista, não vai dar certo. Você vai empenhar esforço. Para que ir tanto na igreja? Para que orar tanto? Para que vir no círculo de oração? Para que ir no culto de jovens? Para que entregar o dízimo? Para que entregar a tua oferta missionária? Para que você ir na vigília adorar o nome do Senhor? Você poderia estar dormindo, descansando. Nós vamos ouvir muitas vezes, mas com certeza as pessoas que falam isso jamais entenderão o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por amor da minha e da sua vida. Eu sou feliz com Jesus porque um dia Ele entrou na minha casa, os demônios que ali habitavam saíram correndo, e a paz que nós desejávamos, ela passou a reinar na nossa casa, e o nome do Senhor é glorificado até hoje. Eu não sei como é a tua casa, eu não sei cadê os teus filhos, eu não sei cadê o teu esposo ou a tua esposa, mas uma coisa eu posso dizer nesta noite: o Espírito Santo de Deus está aqui. Pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Alguém vai dizer para ti: desista, pare. Eu cuidei na cidade de Guaíba uma congregação, irmão Claudionei. Quando eu assumi com a minha esposa, tinha 2 membros. E quando eu aceitei ir para lá, alguém chegou para mim e disse: não faz isso, não vai crescer, não tem jeito, passou 10 obreiros lá, a igreja não cresce, fica onde você está que é melhor. Se ele falasse isso, talvez para um outro obreiro daria certo, mas para mim não adiantou, pastor José. Peguei a minha esposa, peguei os meus 2 filhos pequenos e começamos a trabalhar naquele lugar. Havia um homem, o maior pai de santo daquela cidade. O presbítero Ademir pregou para nós na matriz do nosso bairro lá, mas era uma congregação distante da matriz. Havia um homem chamado Leonel, cujo seu apelido era lobisomem, porque tinha um cabelo muito grande, uma barba muito grande. E um dia eu saí daquela pequena congregação e eu estava indo para casa. Não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto, o transporte era os pés. E na ida para casa, o Espírito Santo falou para mim: diga que eu amo aquele homem. E eu olhei para aquele homem, conhecendo a história dele, e disse: não vou falar nada, irmão, eu vou ficar quietinho. E o Espírito Santo, irmã Patrícia, diga para aquele homem que eu amo ele. E eu gritei naquela tarde, um pouco tímido, e disse: Leonel, Jesus te ama. E aquele homem correu na minha direção e eu fiquei sem saber se eu corria, irmão Orlando, se eu ficava parado. E eu disse: vou esperar para ver o que vai acontecer aqui. E ele se abraçou em mim e disse: fazem muitos anos que eu não ouço alguém dizer que me ama, mas se Jesus me ama, eu quero conhecê-lo, eu quero viver o amor de Jesus na minha vida. Aquele homem veio para a igreja, irmão Ismael, no próximo culto, que era do
A igreja com poucas pessoas, irmão Lucas, não glorificavam, porque estavam com medo daquele homem se encher de demônios e ninguém conseguia expulsar, porque sabiam a história dele. E no final do culto ele disse para mim: pastor, o senhor pode ir na minha casa? Eu quero destruir tudo aquilo que até hoje eu usei para servir o inimigo, e eu quero dedicar tudo que eu tenho para servir a esse Senhor. Aquele homem começou a nos ajudar. Se converteu ele, se converteu a esposa, se converteu as filhas, os genros, e ele começou a nos ajudar. Eu disse para a irmã Débora: vou fazer uma cozinha nos fundos da igreja. Nós vamos começar a fazer sopa e vamos distribuir para todo o povo que precisa de uma sopa quente. E assim nós começamos a fazer. E aquele homem que dedicou uma grande parte da sua vida para adorar ao inimigo das nossas almas, chegava carregado de pão caseiro e dizia: eu preciso ajudar aqui neste lugar. E assim fomos alimentando uma multidão de pessoas, e pessoas eram alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não se preocupe no lugar que você foi plantado, querido obreiro, querida obreira. Se preocupe em dar frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo de Deus te usar como autoridade para anunciar a mensagem dos céus. A casa daquele homem se abriu para fazer culto. Foi uma restauração física. Nós quebramos os ídolos dele, jogamos fora. Ele disse para mim: pastor, eu não posso comer qualquer comida, eu só posso comer restos, pelancas, gorduras. E eu disse: é isso que o inimigo faz. Mas hoje você vai lá e compre a melhor carne que você puder comprar. Compre aquilo que tem de melhor, chegue em casa, assa para a tua família, reúna todos eles e diga: a partir de hoje a nossa vida foi transformada pelo poder de Deus. Quando você faz um propósito na obra do Senhor, Deus levanta pessoas de onde você menos imagina para ajudar você a chegar aonde Ele quer que você chegue. Você está na direção de Deus. Restauração física. Protegeu os muros, protegeu as portas. Restauração física é aquilo que cuida o lugar de acesso de uma cidade, mas também foi a restauração social. Eles tinham que fazer algumas coisas. Eles precisavam organizar a ordem política, precisavam organizar a ordem social e religiosa, e estabelecer novamente o culto de adoração ao nome do Senhor. Eles estavam reunidos para adorar a Deus, eles estavam reunidos para buscar a presença do Senhor. Houve estas duas restaurações, a física e a social. Elas foram importantes, foram necessárias, irmã Genesi, mas elas não foram as mais destacadas no meio do povo de Deus. A renovação ou a restauração mais importante foi a restauração espiritual. O povo estava perecendo, havia uma fome, havia uma sede da palavra de Deus na vida daquele povo. O livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor. Mas um dia eles começaram a restaurar as coisas, e eles acharam o livro da lei perdido dentro da casa do Senhor. Então diz a Bíblia que Esdras, o sacerdote, ele abria o livro da lei durante 24 horas, durante 3 dias da semana. O povo estava no pátio do templo, no pátio, para ouvir aquele homem ler a palavra do Senhor. E quando ele abria o livro da lei, ele começava a ler.
a Bíblia diz que o povo ia derramando o seu coração, porque a palavra não penetrava apenas nos ouvidos daquelas pessoas, a palavra de Deus chegava ao coração delas, e elas começavam a confessar os seus pecados. Nós temos hoje muita Bíblia nos nossos altares, temos muitos pregadores renomados nas nossas igrejas, mas está faltando o poder do Espírito Santo de Deus, está faltando pessoas realmente converter o seu coração ao Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, a partir de hoje a minha vida está entregue nas tuas mãos. Não podemos perder tempo. Ah, pastor, eu vou ter que pagar o preço. Ah, pastor, eu vou ter que mudar minha vida. Ah, pastor, eu vou ter que mudar alguns hábitos. É melhor mudar algumas coisas hoje, mas naquele dia nós vamos ouvir o soar da trombeta de Deus, e Ele vai chamar eu e você pelo nome. Naquele dia não vai dar tempo dos zombadores dizer para nós: desista. Naquele dia não vai dar tempo para aqueles que zombam das nossas vidas ficar rindo pelos cantos e dizendo: desista, não vai dar certo. Aquele dia vai ser a comunhão de Deus com a nossa vida com Deus, envolvidos na glória do Senhor. Então esta noite deixa a palavra de Deus encher você do Espírito Santo. A restauração espiritual, ela não vem de fora para dentro. Moedinho, ela vem de dentro para fora. Ela produz em nós um quebrantamento. Ela produz em nós um desejo de estar perto de Deus. Ah, pastor Marco, eu não vejo, eu não posso tocá-lo, mas é impossível abrir a Bíblia. Esta tarde eu estava no meu gabinete estudando a palavra do Senhor, e é impossível quando nós abrimos a Bíblia não sentirmos a glória dele envolvendo as nossas vidas, porque esta palavra é viva, ela vai dominando de dentro para fora, e nós vamos nos rendendo ao poder do Espírito Santo de Deus. Onde estão aqueles rendidos pelo Espírito Santo, que já vem para a casa do Senhor cheio de vontade da glória a Deus? Onde estão aqueles cheios da glória de Deus que já chegam na igreja dizendo: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra? A maior e mais importante, o maior e mais importante trabalho de Neemias não foi servir na casa do rei Artaxerxes, não foi servir o rei, foi abrir mão da sua função e começar a reconstruir os muros de Jerusalém. Eles começaram a fazer algo novo. Toda vez que você se propõe a fazer algo novo, você vai ter empecilhos, vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, mas essas dificuldades não são para parar o povo de Deus. É o propósito de Deus de tornar eu e você mais fortes, mais resistentes, com mais vontade de buscar a sua presença. Não seja um cristão, um crente que aceita viver uma vida sem a presença do Espírito Santo do Senhor. Parece que tem gente que vai se acomodando e dizendo: tá bom assim, eu estou vivendo bem, eu moro bem, eu como bem, eu ando bem, me visto bem, mas não podemos esquecer que isso vai ficar aqui. O propósito de Deus com a igreja, o que nós fizemos aqui vai ecoar por toda a eternidade. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça pelo poder do Espírito Santo de Deus. A maior necessidade da igreja hoje não é a política. Eu vejo pessoas preocupadas
paz com o que vai acontecer politicamente. A maior necessidade desta nação não é os partidos que vão ganhar hoje ou amanhã, porque esta guerra vai acontecer durante toda a existência da terra. A maior necessidade da igreja atual é viver a supremacia da palavra de Deus. O que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a sua vida. Não se assente na cadeira da acomodação. Viva a cada dia o poder do Espírito Santo diante de você. Tem 4 causas gravíssimas na igreja atual que nós precisamos orar a partir de hoje, para o Senhor repreender do nosso meio. Primeira causa, o liberalismo teológico. Se está dando certo, vamos continuar fazendo. Tem pessoas que quando você corrige ela, você perdeu um membro da igreja, não pode corrigi-la, não pode colocar no caminho que ele precisa andar para chegar no céu. Não quer, fica todo dodói, prefere continuar andando torto. Agora precisamos tirar do nosso meio esse liberalismo. Segunda causa é o sincretismo religioso. Pessoas que vêm para a igreja com um monte de coisas no seu coração e na sua mente. A igreja não vive por aquilo que achamos. A igreja, ela vive de acordo com a palavra de Deus. Você e eu não estamos aqui para viver do jeito que nós queremos ou gostaríamos. Nós estamos aqui para viver de acordo com a palavra de Deus. O mundo hoje está dizendo que tem muitos caminhos. Existem muitos caminhos que levam a Deus, muitas direções, muitos posicionamentos. Mas a Bíblia diz que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Uma ortodoxia morta, líderes que às vezes fingem que estão fazendo alguma coisa, e aí você finge que está recebendo e está tudo certo. A igreja não é um teatro, a igreja foi tirada para fora e foi enviada para fora da igreja de novo, para anunciar as boas novas de salvação. E eu preciso concluir falando a 4ª característica que preocupa para que o avivamento de Deus não venha sobre as nossas vidas. É o analfabetismo bíblico. As pessoas estão parando de ler a Bíblia. Elas estão vendo outras coisas, eles estão lendo outras coisas, estão esquecendo de ler a Bíblia. Eu sou de um tempo que quando nós levantava de manhã, pegava um manazinho da caixinha de maná. Quantos têm a caixinha de maná em casa ainda? Nós lia e dizia: é a palavra de Deus na minha vida. Quando chegava alguém na nossa casa, nós dava um maná para cada pessoa ler e depois nós orar. Há quem diga que o maná é uma caixinha de promessa, eu não sei, mas ali contém a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. A igreja precisa voltar a ter o hábito de ler a palavra do Senhor. O que torna forte a igreja não é a quantidade dos seus membros apenas. Isso é bom, irmão Nilson, faz bem ser uma igreja grande, mas a igreja precisa estar vivendo o que a palavra de Deus nos diz. O avivamento veio para o povo de Israel, ouvindo a palavra de Deus. A palavra entrava, penetrava no coração, porque foi algo espontâneo, foi algo coletivo, foi algo harmonioso, foi algo proposital.
As pessoas desejavam, os nossos irmãos desejavam receber a palavra de Deus. Às vezes termina o culto, você vê alguém num canto dizendo: não gostei do culto, não gostei do louvor. Que bom, porque o culto não é para a gente gostar, é para a gente adorar o nome do Senhor Jesus. Às vezes você encontra alguém dizendo: não pregou bem, não gostei. Pois bem, então vá para casa e ore para Deus usar o teu irmão no poder do Espírito Santo de Deus. Quebrantamento vem através da supremacia da palavra de Deus. E eu preciso concluir convidando a igreja para se colocar de pé. Esdras não era um homem, escute, comprometido com as vaidades deste mundo. Não tinha. Ele abriu mão de muita coisa. Ele disse: eu vou até o fim, não vou voltar atrás. Ele abriu mão da sua posição, abriu mão do reinado, abriu mão de tudo que ele tinha. E ele disse: Deus está me chamando para fazer uma grande obra, e eu não posso voltar atrás. Queridos obreiros, quantos sonhos vão ficando pelo caminho, quanta chamada vai ficando pelo caminho. Homens que você via e dizia: meu Deus, como prega, como canta. Passou pela primeira prova e desistiu. E nós estamos assistindo, Rodrigo. Ficamos assistindo como quem não se preocupa com os seus feridos. Quantos ficaram com seus sonhos e hoje não conseguem colocar em prática? Às vezes você vai conversar com alguém e diz: pastor, eu sonhei tanto, mas hoje eu já não tenho mais vontade. Eu quero que Deus levante uma outra geração. Escute o que eu vou lhe dizer, porque o Espírito Santo me impulsiona nesta noite. Aquilo que Deus deu para você, Ele não vai dar para outra pessoa. Aquilo que Deus deu para outro irmão, Ele não vai dar para você. Aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, Ele vai pedir conta no dia do arrebatamento da igreja. Ele vai dizer: o que você fez? O que você fez com o talento que eu te dei? O que você fez com a obra que eu confiei nas tuas mãos? O que você está fazendo? Ah, pastor, eu estou esperando. Não espere mais. Não há tempo para esperar. A igreja precisa ter uma postura de igreja nesse tempo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pastor, está doendo, a prova está grande, não tem problema. Entra no teu quarto e ora até a prova não doer mais. Às vezes a gente chega em casa, desliga o celular e eu digo: não me chama, deixa o papai curar as minhas feridas. Porque a obra de Deus, muitas vezes você vai ser atingido, mas não é para morrer. O Espírito Santo de Deus quer tornar você forte para fazer uma obra poderosa. Às vezes você tem que entrar no quarto e dizer: não me incomode, não me chame, deixa o papai passar o óleo nas feridas, para quando eu assumir o púlpito eu estar com um sorriso nos lábios, estar com alegria na minha alma da salvação. Às vezes você tem que chegar para alguém e dizer: ora comigo, porque a noite é chegada, a tempestade é chegada. Mas o poder do Espírito Santo vem para afagar a nossa alma, vem para fortalecer a nossa chamada,
Ei, querido companheiro, o Espírito Santo de Deus me impulsiona a dizer para você: não desista daquilo que Ele te chamou, daquilo que Ele te vocacionou para fazer. E eu preciso orar com a igreja. Aqueles irmãos que querem orar comigo, eu preciso a cada dia ser restaurado pela palavra de Deus. Se você precisa, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente do altar. Nós vamos orar todos juntos ao poder de Deus esta noite para nos impulsionar, para nós realizarmos uma obra extraordinária para o Senhor. Muros serão reconstruídos, pessoas serão cheias do Espírito Santo. Eu ainda oro e sonho com uma igreja, pastor Osmar, uma igreja que o Espírito Santo tem a liberdade de batizar, de renovar, de curar outra vez, de tirar as pessoas lá do mundo e chegarem aqui e dizer: a minha vida está nas mãos do Senhor. Agora não saia do seu lugar se você não tiver convicção do propósito que você está fazendo. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele escuta o que nós falamos. Se hoje você pedir uma vida restaurada para um propósito maior na obra do Senhor, tenha certeza que mais trabalho virá na sua mão, mais coisas para você fazer virá na sua mão, e o poder de Deus será derramado sobre a sua vida. Queridos irmãos, se tem alguém entre nós que ainda não é batizado no Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Eu não posso te batizar, mas o batizador está na casa e ele pode fazer algo na sua vida. Talvez você chegou enfermo aqui esta noite, aleluia, dizendo: ah, pastor Marco, eu estou com uma enfermidade e não consigo vencê-la. Eu quero te dizer que aquele que cura está aqui e ele pode fazer algo na tua vida. Eu quero convidar os companheiros de ministérios obreiros a intercederem comigo. Nós vamos orar esta noite. Esta noite é a noite do poder de Deus restaurar vidas e usar pessoas para fazer isto. Então eu quero ouvir a oração da igreja. Eu convido a igreja a estender as suas mãos para cá. Eu convido você a começar a tua oração, pedindo que o Senhor venha renovar as nossas forças, pedindo que o Senhor venha batizar no Espírito Santo, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha encher, que o Senhor venha dominar as nossas vidas por completo. Nós somos a Assembleia de Deus, aonde o fogo do Espírito Santo de Deus queima nas nossas vidas. Então esta noite dá liberdade, dá liberdade, dá liberdade para o Espírito Santo do Senhor. Calabachandarabalabacandarabalabachandará, calabassurebecandarabalabachandarabalabacandaraia, oh Santo, Espírito Santo, toma, Senhor, estas vidas, no poder da tua palavra, toma em nome de não Jesus. importam as circunstâncias, adore ao Senhor. Adorarei somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Vai recebendo, aleluia, receba do Senhor. Te louvarei, aleluia, receba. não importam as circunstâncias, aleluia,
somente a ti, Jesus, meu Jesus. Aleluia.